colocar em pé esse nosso culto nesta noite. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo. Vamos ler o Salmo número 40. Salmo capítulo 40, versículo 1 em diante. Diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo, e pôs meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Amém. E pôs um novo cântico na minha boca. Eu hino ao nosso Deus, muitos ouvirão e o temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não se respeita os soberbos, nem os que desviam para a mentira. Amém? Fechamos nossos olhos. Amém. Senhor Jesus Cristo, Deus de todo poder, de toda honra e toda glória. Amém. Nesta noite abençoada nós entramos na Tua presença. Amém. Te pedimos, Senhor, amém, que a Tua bênção seja sobre nós, que a Tua presença esteja conosco. Santifica esse lugar, Senhor, para essa reunião, para esse culto. Amém. Amarra todos os demônios do mundo espiritual, toda a potestade do ar, todas as obras infrutuosas das trevas. Amém. Que o Teu grande Espírito Santo possa ter a primazia nessa noite, de poder se fazer presente nesse lugar. Amém. Por meio dos louvores que vai ser cantado. E o Senhor poder nessa noite também repartir conosco o pão da vida, que é a Tua palavra. Eu oro, Senhor, entrego essa pequena congregação aqui nesse lugar nas Tuas mãos e te peço que o Senhor fique conosco, amém, do início ao fim desse culto. Essa é a oração e meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Vamos pode sentar? Vamos então louvar o Senhor com alguns hinos. Vamos começar com 305. 305. Não tem mais nada? Não tem mais nada? Não, mas a gente sabe. Sabe de cor esse? Esse é bem conhecido. Vamos cantar bem forte? Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são ricas, pra te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos
cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verá. Porque te abate só minha alma, em ti comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Amém, Deus. Jesus. Graças a Deus. Aleluia, Pai. Vamos continuar louvando o Senhor. Tá mais um aqui. Trezentos e... 330. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, do céu azul, estrelas pontilham o teu poder, mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Aleluia. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando contemplo as matas e florestas e o passarinho alegre o sol cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo o teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz vertendo o seu precioso sangue, minha alma pode assim purificar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande
de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Aleluia. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Aleluia! Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quão grande és tu, quão grande és tu. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amém, aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Amém. Graças a Deus, O aleluia. Senhor é grande, né? Amém, graças a Vamos Deus. cantar mais um aqui de adoração, 244 também. Amém. 244. Duzentos, né? 244. 2, 4, 4. Glória a mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que
serafins irei orar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei. Perto de ti, meu rei. Meu Deus, de ti. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Amém. Amém. Pedir para o Nestor passar aqui, fazer oração pelas ofertas. Se o Nestor quiser já também cantar o seu louvor. Amém. Vamos colocar de pé. Boa noite, irmãos. Amém. Vamos ser gratos à palavra, escutar a palavra, ter fé nos hinos que foram cantados e ter fé que Deus está conosco, irmãos. Eu queria falar só um pouquinho, pastor, um testemunhozinho, tá? Que eu tenho fé com Deus, Deus tem me abençoado, viu? Vamos, cada um de nós, a mensagem, ter fé. Que é o testemunho que fortalece a igreja, né? O povo fica ciente que Deus está operando. Ele operou no antigo e opera agora, viu, irmãos? Pessoal que não tem fé é cara que não opera, né? Certo dia eu fui no boteco, no bar lá, comprar umas coisas lá no mercado, desculpe da palavra, né? No bar, no mercado. E talvez eu deixei a carteira com meio bolso, né? E eu estava de bicicleta, para vocês terem uma ideia. Lá no outro lado da faixa lá. E vim até em casa. E eu cheguei, entrei dentro de casa, dei faixa na carteira. E agora? Perdi na rua. Corri para fora assim, irmãos. Que eu olho, estava dentro do pátio. Quando eu botei o pé no portão, a carteira caiu. Gente, isso aí é coisas pequenas que se torna grande, viu, irmão? É Deus operando com a gente, viu? Senão eu tinha caído na rua, o meu dinheiro tinha ido, que eu tinha da carteira, não é muito, mas tinha, né? Tinha ido, o meu documento que eu tinha botado fora, né? E Deus não deixou. Glória a Deus. Tenho fé que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Então tá, fazer oração. Nosso amado Pai, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, por esse dia. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã que está aqui, Senhor, nesse culto para escutar a Tua palavra. Abençoa, Senhor, nossas vidas, o dia a dia de nossas vidas, Senhor. Abençoa nossa saída, nossa entrada, que nós saímos melhor que nós cheguemos, Senhor. Obrigado pelo nosso trabalho, dia a dia, Senhor. Abençoa essa oferta que temos agora para a Tua obra. Obrigado pela fé que nós temos, pela nossa família, pelo lar que nós moremos, que se torna uma loja, que nada de mal aconteça a cada um de nós. Obrigado, Pai, por tudo isso. Pelos hinos foram cantados, pela palavra vai ser aplicada agora para nós ouvir e ter em nossos corações. Peço isso e te agradeço em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém e amém, Pai. Irmãos, o hino é 415. Inclusive aí. Aleluia. Muitos anos se passaram. Mas ainda estamos aqui. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode puxar, pastor. Muitos anos Anos se passaram. Em o dia em que criei. Foram muitas as batalhas, mas ainda estou aqui. Não tem sido fácil avançar. Tem sido longo este caminho, mas tuas mãos poderosas é que tem me sustentado. Mas ainda estou aqui, confiando só em ti, Senhor. Mas ainda
Glória a Deus. Mas ainda estou aqui. E não é porque eu quero, foi muita graça e nada mais, Senhor Jesus, é que tem querido assim. Quantas vezes tenho sentido que minhas forças desvanecem, ao esquecer do perigo, eu ainda Estou aqui. Glória a Deus. não tem sido Fácil avançar esse caminho, mas suas mãos poderosas é que tem me sustentado. Mas ainda estou aqui, confiando só em ti, Senhor. Mas ainda estou aqui, que tu acabarás tua obra em mim. aleluia. Mas ainda estou aqui, E não é porque eu quero, foi tua graça e nada mais, Senhor Jesus, que tem querido assim, aleluia, glória a Deus. Mas ainda estou aqui, confiando só em ti, Senhor. Mas ainda estou aqui, que tu acabarás tua obra em mim, aleluia, glória a Deus. Mas ainda estou aqui, e não é porque eu quero, foi tua graça e nada mais, Senhor Jesus, é que tem querido assim, aleluia. Amém, glória a Deus. E também as meninas cantando. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Com 7 anjos Glória a Deus. desceu a terra, Amém. trazendo liberdade, cumprindo sua promessa. No monte pôr do sol, fez soar a sua voz, trazendo um mistério e revelando para nós que agora é Ele, cumprindo sua palavra. Um povo triunfante que carrega aquela espada em outra dimensão. Em breve irão entrar, deixando esse mundo
abençoe os irmãos. Amém. Deus abençoe esse jovem que está nos visitando. Sinta-se feliz também. Nesse povo. Amém. Em Jesus Cristo. Graças a Deus, né? Flávio? Amém. Amém, graças a Deus. O número é 292. Quando o céu azul é lindo, sei ouvir os retinidos, que é o grande dia do Senhor. A luz branca e dourada vai ficando desmaiada, e tão grande que é o rumor. Vai chegando, vai chegando, vai chegando o fim e vem, sim vem. Vai chegando, vai chegando, vai chegando o fim e vem, sim vem. Quando a lua envermelhar e o sol não mais brilhar, que é a hora da tribulação, e o céu vai se acabando e as estrelas derrubando, que é o fim de toda a criação. Vai chegando, vai chegando, vai chegando o fim e vem, sim vem. Vai chegando, vai chegando, vai chegando o fim e vem, sim vem. Fica escuro no momento e levanta os lamentos, relembrando que Jesus falou. Se houver ranger de dente daqueles que não são crentes, todos para a perdição marcharão. Vai chegando, vai chegando, vai chegando o fim e vem, sim vem. Vai chegando, vai chegando, vai chegando o fim e vem, sim vem. Aparece no momento o sinal no firmamento, todo olho contemplará, e os homens vão correndo nas cavernas se escondendo, é o fim de toda a criação. Vai chegando, vai chegando, vai chegando o fim e vem, sim vem. Vai chegando, vai chegando, vai chegando o fim e vem, sim vem. Aparece no momento um sinal no firmamento, todos os olhos o contemplarão, e os homens vão correndo nas cavernas se escondendo, mas a morte deles fugirá. Aleluia! Vai chegando, aleluia! Vai chegando, vai chegando o fim e vem, sim vem. Vai chegando, vai chegando, vai chegando o fim e vem, sim vem. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos colocar de pé, então. Vamos cantar um pouquinho suplente. Amém, Jesus, aleluia. Oh, glória. Aleluia. Amém, aleluia. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Somente
Tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, somente crer. Aleluia, glórias a Deus. Amém. Deus continue nos abençoando nessa noite. Vamos aproveitar então que nós estamos em pé. Vamos abrir nossas Bíblias. Amém. No livro de Ezequiel, capítulo 33. Amém. De Ezequiel. E no verso 1 em diante. Ezequiel, capítulo 33. Em versículo 1. Ezequiel fica depois de Jeremias, Isaías, Jeremias, Lamentações de Ezequiel, antes de Daniel, quase no meio da Bíblia. Quinta? 33, verso 1. Amém. Diz assim então. E vê a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos teus filhos, aos filhos do teu povo, e diz-lhe: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por atalaia, vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, e o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouvindo o som da trombeta e não se deu por avisado, e o seu sangue será sobre ele. Mas o que se der por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida entre eles, este tal foi levado na sua iniquidade. Porém o sangue requererei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhes anunciará da minha parte. Se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerá, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu requererei da tua mão. Mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrarás a tua alma. Amém. Oramos a Deus. Amém. Pai Celestial, muito obrigado por essa noite abençoada, ungida que nós estamos na tua presença. Amém. Temos lido a tua palavra agora, Senhor. E eu, como homem mortal, posso ler essa palavra, ler essa Bíblia. Mas eu sei que o único que pode trazer inspiração e a revelação é o teu Espírito Santo. É o Senhor que pode convencer o homem do pecado e do juízo. Te peço que nessa noite, Senhor, por meio da inspiração do alto, o Senhor possa, amém, falar conosco de uma maneira especial. Essa é a minha oração e meu agradecimento, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Você pode sentar? Amém. Graças a Deus por essa oportunidade que Deus tem nos concedido. Amém. Fazia algum tempinho que o Flávio não participava de um culto, que eu estivesse aqui pregando, né? E nessa ocasião o Flávio também trouxe seu companheiro ali. Como é que é o nome dele? Kleber. O Kleber. Você tem a impressão que eu já vi o Kleber antes, né? Talvez seja da eternidade, né? Deus abençoe o Kleber. Amém, que está conosco
pela primeira vez. Amém. Eu sei que Jesus disse assim: ninguém vem a mim sem que o Pai que me enviou não o trouxer. Amém. Então, certamente o seu Kleber está aqui porque ele foi conduzido por Deus. O Espírito Santo o dirigiu até aqui nessa noite. Amém. O lugar aqui é pequeno, simples, mas temos uma promessa da parte de Deus, que Jesus disse que onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria presente, né? Então, a nossa alegria, nosso prazer é saber que Deus está presente. Amém. Não adianta nós estarmos num lugar com grande multidão, amém, e o principal nós estar ali, que é o Senhor Jesus, né? Amém. Nós vemos, amém, estamos aí vendo épocas de eleições, né? E os comícios enchem de pessoas, e centenas e milhares de pessoas, né? Mas, infelizmente, o espírito que está lá é um outro espírito diferente, né? Espírito de solução, de disputa, de contenda. Amém. O espírito desse mundo, né? Por meio da política. Esse dia alguém perguntou para mim assim: o que o senhor acha assim a respeito da política, assim, que eu deveria votar? Eu disse: olha, de qualquer lado que você atirar, você tem 99% de chance de errar, né? Porque o mundo jaz no maligno. Amém? Quem governa esse mundo é Satanás. Amém? Então, o principado desse país, do Brasil, amém, só está esperando o próximo entrar para se encarnar, e as coisas continuam tudo como sempre foram, né? Amém. Só teremos um reino diferente, o reino celestial, amém, naquele grande milênio que está por vir, amém, que então o Senhor Jesus Cristo, amém, será o rei, e a Bíblia diz que ele reinará com justiça, não é isso? É esse reino que nós estamos, amém, esperando e aguardando. Eu tenho lido essa escritura aqui, alguns cultos evangelísticos que nós temos feito aí ali em Araranguá, e também em Criciúma, que eu estive pregando por esses dias. E nessa noite até eu iria falar outra coisa com os irmãos, mas eu vou aproveitar a oportunidade aqui de falar um pouquinho sobre essa escritura. E eu creio que isso também vai nos ajudar, né? Amém. Amém. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo muito tremendo, o tempo que Deus tem revelado seus mistérios, seus segredos, amém, para a sua noiva. Deus tem falado conosco por meio da sua mensagem, coisas grandes e firmes, né? Mas também eu me lembro daquela ocasião que quando o Jacó se encontrou com Esaú, os 2 irmãos, que Jacó ficou a noite toda lutando com Deus, e quando ele passou a noite e chegou naquele dia pela manhã, então o Senhor queria deixar ele, disse: me deixa que eu preciso sair. E ele se agarrou no anjo, disse: olha, eu não te largo enquanto tu não me abençoar primeiro. Então o anjo pegou e golpeou a coxa direita dele, quebrou o nervo, mas igual ele foi persistente, ele segurou. Então o Senhor o abençoou e trocou o seu nome, né? De Jacó, que significa soplador, enganador, e deu-lhe um nome chamado Israel, que significa príncipe que lutou com Deus e prevaleceu. Então, quando passou aquele dia, o Jacó já não era mais aquele enganador que enganava todo mundo, que lograva todo mundo. Também Jacó agora era um príncipe porque teve uma batalha com o Senhor. Né? Quando ele se encontrou ali com o seu irmão, o Esaú disse assim para ele: vamos reunir o nosso povo, vamos todo mundo junto. Ele disse assim: não, Esaú, vamos fazer o seguinte, tu vai na frente e eu vou atrás, porque eu tenho crianças, eu tenho animais. Nós temos que caminhar devagar. Né? Então eu sei que na vida do ministério de Jesus Cristo, também nós temos que ter esse discernimento, como Jacó, que às vezes nós conseguimos acelerar o passo concernente à palavra, aos mistérios de Deus, e de vez em quando temos que também diminuir o passo, porque às vezes tem crianças que estão caminhando junto e precisam ir mais devagar para compreender a palavra, né? Então, em ocasião assim, nós procuramos trazer algo mais evangelístico para que todos possam compreender e saírem abençoados, né? Amém. Por mais que seja simples, a palavra sempre é alimento. Amém. Vocês sabem que quando vocês vão no mercado e vocês pegam um quilo de alimento, você sempre encontra ali a data de validade, né? O Kleber sabe que o
Flávio trabalha no mercado, sabe, né? Tem a data de validade. Acabou a validade, tem que botar fora, botar no lixo, né? Agora, se tem uma coisa que não tem data de validade, é a palavra. Amém. Jesus Cristo é mesmo ontem e hoje eternamente. Amém. Há 2000 anos atrás, amém, se lia essa mesma escritura e a mesma unção que tinha lá, se lê hoje, ela tem a mesma unção. E se o Senhor tardar em vir, as pessoas vão continuar lendo, ela sempre terá. Amém. Amém, a unção. Amém, Jesus. Amém, até o dia que a noiva de Jesus Cristo for arrebatada. Então, a minha Bíblia será apenas um livro, porque a vida desse livro, que é o Espírito Santo, amém, terá saído da terra. Então, pronto, não tem mais unção. Vai ser como você estivesse lendo um jornal apenas, né? Mas enquanto o Espírito Santo está conosco, amém, o Filho do Homem está presente, o Senhor Jesus Cristo. Então essa palavra continua sendo ungida. Amém. Palavra sangrenta, amém, que continua, amém, salvando, perdoando o pecado, amém, e nos comprando de volta para Deus. Bom, eu li essa escritura aqui, amém. Tem algumas Bíblias que fala sobre o atalaia, e tem outras partes da escritura que se referem-se ao mesmo assunto, que a Bíblia fala como sentinela. Atalaia, sentinela, que na nossa linguagem mais comum hoje, na nossa tradução, seria um guarda, né? Como está escrito, eu acho que no livro de Isaías, que diz, guarda o que houve à noite, que houve à noite. Aí o guardião, se você quer saber, volte amanhã e pergunte de novo. Então, por que a Bíblia fala desta forma aqui que eu li? Bom, vocês sabem que antigamente as minhas cidades, elas eram todas muradas. Né? Nos dias bíblicos, toda a cidade elas eram muradas. Tempo de conquista, tempo de guerra. Então eles protegiam o governo, o império, através de uma cidade com muros. Né? E uma das cidades que é bem notável nas escrituras, também falei quinta-feira lá para os irmãos, que era a cidade de Babilônia, capital da Babilônia, amém, tinha os seus muros muito altos. E eu me lembro quando o profeta pregou a mensagem, escritura na parede, ele falou a respeito dessa cidade. Disse, olha, irmãos, os muros eram muito altos e muito largos. Os muros da Babilônia eram tão largos que 6 bigas podiam correr uma do lado da outra. Você imagina, né? A largura que tinha aquele muro. E eu estava esses dias pesquisando alguma coisa na internet e vi lá sobre a Babilônia. E quando eu fiz a pesquisa, diz que os muros da Babilônia tinham aproximadamente 26 metros de altura. Você sabe, né? 26 metros corrido no chão é uma coisa, né? Mas quando você levanta, é muito alto. Dá praticamente um prédio de 10 andares. Né? 26 metros. Então, imagina, era uma cidade quase que impossível de alguém invadir aquela cidade. Ninguém podia invadir aquela cidade. Amém. Eu dando testemunho para os irmãos que, como o homem em si gosta de se jactanciar e se envaidecer, né? Amém. O homem que construiu essa cidade chamava-se Nabucodonosor. O Nabucodonosor um dia olhando para a cidade, para o seu reino. Ele, oh, que reino que eu criei, hein? Que maravilha. E a Bíblia diz que ele se engrandeceu no seu coração. Deixou a soberba entrar. Aí Deus disse assim para ele, tu não me glorificou? Aí daqui a pouquinho ele começou a se transformar num animal e foi para o campo pastar. Ficou 7 anos em um corpo de animal com a mente de ser humano. Deus mostrando para ele que ele era só homem. Amém? Que a honra e a glória pertencem sempre ao Senhor. E ele não glorificou a Deus. Ele se glorificou a si mesmo. E na hora Deus feriu ele, Deus mostrou para ele que o único que tem que ser glorificado é Deus. Amém. Amém? Aí, então, quando ele sai daquela condição, amém, então ele reuniu todo o seu reino e declarou, amém, que o Senhor era Deus. Amém, que toda a honra e toda a glória, amém, tinha que ser dado a ele. Mas teve que passar 7 anos no campo, amém, com a mente de ser humano para saber que Deus era Deus. Amém. Você sabe, né, que amém, na hora de sofrimento, na hora de luta, na hora de dificuldade, é a hora que Deus tira o melhor do homem.
Amém. Você pode ver que a pessoa, o tempo que a pessoa mais busca a Deus é o tempo que a pessoa está passando por sofrimento e por prova. E às vezes, como Deus ama, Deus quer estar perto, e Deus vê que a pessoa às vezes não quer, né? Então Deus permite que venham os problemas, venham as dificuldades, para que a pessoa se lembre que, amém, que Deus, amém, está ali, que nós precisamos estar perto dele. Amém. Amém? Glória. Bom, passou o tempo, amém. Nesse reinado veio reinar o neto dele, Beltesazar. Beltesazar era um tipo de camarada assim, bacana, tipo um artista, né? Aí numa noite o Beltesazar fez uma festinha lá e tá feliz, bebendo. Daqui a pouco chegou uma certa hora lá, estava empolgado já com vinho. Amém. Nesse tempo, amém, o Nabucodonosor tinha trazido todos os utensílios da casa do Senhor para a Babilônia. Amém. As taças, as coisas, tudo que fazia o sacrifício, tudo trouxeram para a Babilônia. Bom, amém. Aí no meio da festa, ele empolgado, diz assim, faz o seguinte, traz lá os utensílios da casa do Senhor e vamos beber nos utensílios da casa do Senhor. Amém. Você sabe que a pessoa se empolga, né? As pessoas se empolgam. As pessoas estão se divertindo. E você pode ver. Porque alguém sai com uma piada a respeito das coisas de Deus, das coisas santas. Coisa que eu mais fico, meu Deus, nervoso assim, é ver alguém fazer piada colocar o nome do Senhor nas piadas sujas que eles fazem. Né? Quando as Escrituras dizem que você não pode tomar o nome do teu Deus em vão, as pessoas não sabem o que é isso. Quando as pessoas usam o nome do Senhor em forma de deboche, em forma de piada, né? Que ele tinha aquele programa na televisão, que tinha um endemoniado lá que dizia Jesus, alguma coisa assim. Né? E tem crente que olha aquilo, tem crente que ri, e tem crente que ainda repete, né? Em tom de brincadeira. Isso é tomar o nome do Senhor Deus em vão. E Deus não tem o culpado por inocente, aquele que tomar o seu nome em vão. Né? A gente vê que as pessoas fazem piada, eles se empolgam, né? E eles não sabem que Deus está olhando, que Deus está contemplando, e que aquilo está ficando registrado, e que um dia Deus vai cobrar aquilo. Se não houver um arrependimento sincero, um dia vai ser cobrado. Amém? Então, quando o Beltesazar está no auge da festa, talvez dançando, talvez como um astro do rock and roll, dançando, fazendo seu show, talvez todas as meninas ali admirando, o príncipe rei que estava ali, todo empolgado. Bom, aí começaram a beber, amém, vinho nos vasos de ouro que pertencia à casa do Senhor, aquele que era santo, que foi santificado para fazer as coisas de Deus, trouxeram para a bebedice, para as coisas mundanas. Amém. Os muros eram altos, era impenetrável a cidade, mas Deus não precisa bater na porta de ninguém para entrar. Porque ele desce de cima. E quando eles estão no auge da festa, a Bíblia diz que uma mão misteriosa desceu no meio da festa. E aquela mão misteriosa escreveu na parede. E aquela mão começou a escrever na parede, foi escrever na parede. Daqui um pouquinho os tocadores pararam de tocar. As meninas pararam de dançar. Todo mundo foi ficando meio desconfiado. Que mão era aquela escrevendo na parede? Amém. Nunca me aconteceu isso, que eu nunca fui de beber, mas eu já vi pessoas dizer que, amém, quando a pessoa está bêbada, e ele passa por um choque muito forte, um acidente, qualquer coisa, ou uma notícia ruim, diz que a bebedeira da pessoa passa na hora. A pessoa fica ação meio que na hora, o choque faz com que a adrenalina sobe e o álcool sai do cérebro da pessoa, a pessoa fica ação na hora. Na hora passou a bebedeira com choque, aquela mão que desceu do céu e escreveu na parede. Opa, o que aconteceu? Quem é que conseguiu entrar nos nossos muros? Amém. Então, chamaram lá todos os magos da Babilônia, chamaram um sábio, chamaram esse, chamaram aquele, e todo mundo que chegava lá não sabia o que estava escrito. Amém. Aí então lembraram, né? Que no reino da Babilônia havia um profeta de Deus. Amém. Chamado Daniel. Então tá, então agora vamos chamar o profeta para ver o que o profeta fala a respeito disso. Amém. Então o profeta
Amém. Daniel chegou e disse, olha, rei, o que está escrito aqui é o seguinte. Está escrito, many, many, thank you, parsim. Quer dizer, tu foi pesado na balança e tu foi achado em falta. O teu reino foi dividido e foi entregado aos medos e persas, e hoje mesmo tu vai morrer. Jesus. A Bíblia diz que, amém, o semblante do rei Glória a Deus. Aleluia. do rei decaiu, acabou-se a festa. Aí sabe o que o rei quis fazer? Quis exaltar Daniel. Aí chega a hora que a pessoa quer glorificar Deus, né? Oh, vamos fazer agora, oh, Daniel, homem de Deus, esse aqui é um homem tremendo. Era tarde demais. Né? Quando era para ele glorificar Deus, ele não glorificou. Infelizmente, as pessoas, irmãos, deixam passar a hora, amém, certa para glorificar a Deus. E aí, quando eles querem glorificar Deus, quando eles querem dar honra e glória para o Senhor, às vezes o tempo passou. E não adianta mais a pessoa querer dar glória para Deus, porque não é mais tempo de dar glória a Deus. Tem uma escritura que diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto Ele está perto. Então, se busca o Senhor enquanto se acha. Por que a Bíblia diz isso aí? Porque vai chegar o dia que as pessoas vão procurar e não vão encontrar. E diz invocar enquanto Ele está perto. Tem tempo da vida que Ele está perto. Tem tempo da vida que Ele se afasta. Aí eu sempre dou aquele testemunho das Escrituras, que eu digo para os irmãos, amém, que tem uma Escritura que diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amém. E nós sabemos que quando a Bíblia está falando que eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, não está falando de bater numa porta física de uma casa. Quando a Bíblia diz que ele está à porta e bate, está falando da porta do coração. Então, Jesus está sempre batendo na porta do coração do ser humano. O que acontece com as pessoas? As pessoas estão tão ocupadas com a vida que eles têm, com o trabalho que eles têm, com os afazeres que eles têm, com os compromissos que eles têm, e essa ocupação, as pessoas são tão ocupados, que eles deixam passar por alto esta batida na porta, que às vezes Deus bate na simplicidade. Eu estava fazendo um culto evangelístico esses dias aqui em Taquara, amém? E disse para as pessoas, diz, olha, quando tu é bem jovem, tu entra num ônibus, alguém vem, te dá um folheto para ti, aí tu pega aquele folheto, faz isso por educação, tu dobra, guarda no bolso, outros atiram fora. E as pessoas não sabem o que é isso. Às vezes, isso aí já é Deus batendo na porta. Amém. Aí passa o tempo, tu tá trabalhando, tá no teu serviço, tá com dificuldade, alguém do teu serviço te coloca do teu lado. E diz, ô Flávio, o que tá passando? Tô numa luta assim, ô Flávio, sabia que Jesus Cristo pode tirar dessa luta? Sabia que Jesus pode resolver o teu problema? Porque eu sei. Vamos no culto, vamos numa palavra, uma hora dessa, quando deu, eu vou lá. O que é isso? Deus batendo na porta. O Senhor Jesus Cristo batendo na porta. Só que a pessoa não se apercebe. As pessoas vão sempre deixando para depois, deixando para depois. Amém? Às vezes tu já está casado, com mais idade, está com dificuldade no teu lar, daqui a pouco teu vizinho lá bate pau na tua porta lá. Ô vizinho, vamos no culto comigo lá. Não, qualquer outra hora eu vou. Amém? O tempo vai passando. Amém? Chega uma hora, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo cessa, não bate mais na porta. Amém? Daí quando a pessoa tem que chegar naquele momento que ele tem que passar daqui para lá, amém? Tem que encarar o juízo de Deus, o tribunal de Deus, talvez ele vai querer questionar, Senhor, eu nunca tive oportunidade, o Senhor nunca bateu na minha porta. Nunca bati na tua porta? Então passe a cena. Te lembra daquela vez lá, aquele folhetinho que tu ganhou? Sabe o que foi por lá? Era eu batendo na tua porta. Amém. Lembra no teu serviço, aquele rapaz lá que te convidou? Era eu de novo batendo. Amém, Jesus. Aleluia. Lembra o teu vizinho? Então, era eu batendo. Aí tu vai descobrir que Jesus teve o tempo todo batendo na tua porta e você passou o tempo todo dizendo não para ele.
Não é isso? Amém. Amém, Jesus. Glória a Aleluia. Deus, aleluia. E aí, quando ele tentou exaltar ao Senhor, amém, era tarde demais. Amém. Naquela noite mesmo, os medos e persas, amém, dividiram o curso do rio, passaram por baixo dos muros, onde passava o rio, amém, invadiram a Babilônia, então todos bêbados, guarda bêbado, todo mundo bêbado, amém, todos passaram ao fio da espada, morreram todos. Né? Inclusive o rei naquela noite morreu, amém, porque não reconheceu o tempo, amém, que era o tempo de glorificar a Deus, e se glorificou a si mesmo. Ó, eu me lembro também de uma escritura, amém, que fala a respeito de um rei, amém, chamado Herodes. Amém, Herodes chegou diante do povo, fez uma palestra, fez um discurso, e aquele povo, sabe, que as pessoas adoram mais a criatura do que o Criador, amém, vão multidão atrás de político, para ir a pessoa ir no culto, tem uma dificuldade de convidar a pessoa para ir no culto, para atrás de político, passa o dia todo no meio de uma multidão, e se empurra, e arriscando ainda entrar em choque com a polícia, mas está todo mundo lá, porque as pessoas glorificam o homem, e não conseguem glorificar nem a Deus. Amém. Então estava todo o povo lá assistindo, quando ele terminou de fazer a prática dele, o povo disse assim, olha só, que prática, isso não é a voz de homem, isso é a voz de Deus. Aí quando o povo disse isso, ele se engrandeceu, se orgulhou. Na mesma hora o anjo do Senhor o feriu. E aquele homem morreu com medo de bicho. Estava vivo e os bichos já estavam comendo o corpo dele. O filho, para amenizar a dor, terminou de matar ele sufocado ali. O homem estava sendo... Não glorificou a Deus. Se glorificou a si mesmo. Amém. A Bíblia diz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do juízo. Amém. Pessoas que não querem glorificar a Deus, um dia eles vão descobrir. Amém. Que quando eles desejarem glorificar ao Senhor, vai ser tarde demais, não vai ser mais tempo de Deus, de o Senhor ser glorificado por eles. Vai ser como o hino que a mãe cantou aqui. Amém. Os homens vão correr, vão para as cavernas, montes caiam sobre nós. Porque esse mesmo Jesus, esse mesmo Cordeiro que bate na porta com amor para chamar as pessoas para a salvação, pois esse mesmo vem como juiz para a condenação. Amém. Aí, esse as pessoas não vão querer encarar. Esse que está aqui, esse Jesus, a palavra, o Cordeiro de Deus ensanguentado, que tira o pecado do mundo, que chama. Num dia desses, amém, ele deixa de ser Cordeiro, amém, torna-se leão. Amém, leão é sinal de juízo, julgamento. Amém. Então as pessoas vão querer tarde, não tem mais como glorificar a Deus. Amém. Deus nos ajude, né? Bom, voltar aqui a escritura que eu li. Então, amém. Por essa cidade ser murada, amém, eles colocavam no meio da cidade uma torre muito alta. Uma torre alta. E em cima dessa torre eles colocavam um homem, amém, que era chamado um atalaia. Atalaia é aquele que entrega recado, ou uma sentinela, ou como eu disse, um guarda que ficava vigiando, um homem que fosse capacitado. Também não podia ser um homem bêbado que de repente bebia, dormia e não estava vigiando a cidade. Tinha que ser um homem prudente que sabia conhecer o tempo, sabia enxergar, sabia distinguir uma coisa da outra. Se visse uma poeira vindo lá longe, sabia distinguir o que era uma caravana, o que era um exército inimigo vindo. Então aquele homem que era colocado ali tinha que ser um homem capacitado para aquele trabalho, para ser aquela sentinela que estava lá na torre. Ele estava ali, ficava noite e dia ali vigiando. Bom, então o que acontece? Amém. Geralmente, irmãos, essa sentinela aqui nas escrituras, ele não era bem visto e bem quisto pelas pessoas. Não era. Sabe por que não era bem visto e bem quisto pelas pessoas? Porque, irmão, as pessoas não gostam de ouvir a verdade. As pessoas preferem ouvir uma doce mentira do que uma amarga verdade. As pessoas querem ser poupadas. Eles não querem que tu fale a verdade para eles. Embora se sabe-se que a mentira vai levar as pessoas à condenação, mas mesmo assim o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento das pessoas, que as pessoas preferem ouvir a mentira do que a verdade. Que hoje a mentira é melhor de ouvir. As pessoas querem ser bajuladas.
Só que aquele homem que era colocado, Flávio, ele era um homem capacitado e ele tinha essa obrigação. Eu li aqui, vocês viram a leitura que eu li? Eu te coloquei como atalaia e tu vai avisar eles. E se ele morrer no pecado dele e tu não avisar, eu vou requerer o sangue da tua mão. Glória a Deus. Aleluia. Então essa é a responsabilidade do atalaia, aquele que entrega recado. A gente sabe que hoje os que se diz ser atalaia são mercenários. São os que pregam por dinheiro, por popularidade, por ter igrejas grandes. Por isso que as igrejas estão cheias aí. Quer ser popular. Ah, porque tu vai no culto deles que vão pregar para ti. Bênção, 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 bênção. Teu cativeiro acabou, a tua bênção está vindo, a vitória é tua. Hino só de vitória. Jesus. Tua bênção vai chegar, e tá, e tá. É só isso que você ouve. E as pessoas gostam disso. E aí você não se preocupe, Deus só quer o teu coração. Não, Senhor. A Bíblia diz que Deus nos santifica em tudo, corpo, alma e espírito. Amém. Seja tudo santificado para o dia do Senhor. Amém. Isso as pessoas não querem ouvir, as pessoas querem ser bajuladas. Mas aquele homem que é colocado por Deus como sentinela, embora ele não tenha muita simpatia das pessoas, ele tem que dizer a verdade. Amém. Você imagina aquele guarda, ficava lá em cima da torre, daqui a pouquinho aquelas menininhas passavam tudo mal vestidas lá, indo para as festas, aí o guarda tem que olhar para baixo e dizer, ô meninas, para onde é que vocês estão indo? Ah, nós vamos na festa, olha, estou vendo sinal de poeira vindo lá, hein? O inimigo está vindo, não vão para a festa, fiquem vigiando. Claro que aquelas meninas olhavam para cima e diziam, já começou a estragar prazer. É velho. A gente é jovem, quer se divertir e estragar nosso prazer. Claro que era o pensamento que as pessoas tinham. Amém, Jesus? Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. É? Ó, já começou ele a falar. Tava tão bom. Os louvores foram tão abençoados, mas depois que ele não começou a pregar, estragou o culto. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, o sentinela nunca era muito bem visto. Mas tinha que falar a verdade pro povo. Era a responsabilidade de, olha, gente, poeira tá vindo. Glória a Deus. Tá vindo um perigo iminente aí. Amém. O inimigo vai cercar vocês, vai pegar vocês tudo desapercebido. Vai pegar vocês tudo bêbado nos bailes. Olha, irmãos, eu vou dizer para vocês, o perigo está vindo aí, as pessoas não estão se apercebendo. O perigo está vindo aí. Nós estamos vivendo um tempo, agora, final de ano, início de ano, a política mudando, como eu disse, independente de quem entrar na política, de qualquer lado que entra na política, 99% se erra. O mundo está polarizado. Por que o mundo está polarizado? Talvez você não saiba disso, mas deixa isso para vocês. Já que eu falei sobre Nabucodonosor, deixa eu aproveitar e dizer isso para os irmãos. O mundo está... Ele diz, o Brasil está polarizado. Não é o Brasil, o mundo está assim. Amém. Então vocês sabem o que acontece. Amém. O profeta dessa era, irmão Brano, para quem não conhece, aqui é o mensageiro que Deus nos enviou nesse tempo. Amém. Para trazer uma mensagem para a noiva de Jesus Cristo. Amém. Então, esse profeta teve 7 visões. Lá em 1933, 7 visões. Amém. A primeira visão que ele teve, ele disse assim, que apareceria no mundo 3 ismos. Nazismo, fascismo e comunismo. E que o nazismo e o fascismo acabaria e culminariam dentro do comunismo. E o comunismo permaneceria. Bom, então a gente sabe que quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o nazismo e o fascismo acabou. E o comunismo existe até hoje. Mascarado de socialismo, mas está aí. Existe até hoje. Isso foi em 1933. Depois ele disse assim, a segunda visão eu vi Mussolini invadindo Etiópia. E Adolfo Hitler levando o mundo à Segunda Guerra Mundial. E quando chegou em 1939, exatamente, amém, Hitler iniciou a Segunda Guerra Mundial e Mussolini invadiu a Etiópia. Cumpriu-se exatamente ao pé da letra o que Deus tinha falado. Através desse profeta. Amém. Falou também que a tecnologia ia ficar tão avançada. A tecnologia ia ficar tão avançada, amém, que ele viu as pessoas dentro de um carro e esse carro seria como uma bolha.
e as pessoas estariam ali dentro jogando e aquele carro conduzido pelo controle remoto. Ô irmão, isso claro que isso é comum. Eu trouxe a revista Veja aqui, mostrei esse carro para os irmãos outra vez aqui. Hoje é comum isso. Mas no dia que esse profeta profetizou isso, foi lá em 33, quando os carros eram manivela. Quando o motor de arranque era com a mão. Talvez ninguém acreditava que aquilo era verdade. Bom, mas por que eu estou falando dessas visões? Deixa eu voltar aqui no que eu estava falando. Bom, vocês sabem, irmão, que o comunismo é um chicote na mão de Deus? Deus levantou o comunismo para um dia destruir essa falsa igreja que está aí, essa grande Babilônia. Você sabia que o Vaticano vai ser destruído pelo comunismo? Por que eles vão ser destruídos? Porque Deus vai permitir que seja assim. Vocês podem ler Apocalipse 18, quando a grande Babilônia é destruído, amém, pelo fogo. E a Bíblia diz que as pessoas, os mercadores, os reis da terra, assistirão de longe, vendo o fogo queimar aquela cidade. Por que estão assistindo de longe? Não é um fogo comum que se apaga com bombeiro. São fogos atômicos. Então, o comunista está preparado para isso. Por outro lado, nós temos aí um partido conservador, que parece assim que está de acordo com a família, com a religião, que parece que está tudo bem. Por isso que eu digo, irmão, tudo está na mão de Satanás. Então o que acontece? O comunismo aperta a religião, aperta, com essa imundícia toda que eles têm aí, ideologia de gênero, casamento gay, movimento LGBT, feminismo, todo esse tipo de baixaria que existe, eles apoiam. O que isso está fazendo? Isso está fazendo com que os conservadores vão se unindo. Aí nós temos uma bancada aí no Brasil de católicos e cristãos, protestantes e pentecostais, neopentecostal. Aí eles dizem assim, bom, vamos deixar essas indiferenças de lado e vamos nos unir, pensando que é uma boa coisa. E eles não sabem que essa união, é o que está escrito, que essa união trará a marca da besta. Jesus. Isso vai trazer a marca da besta. Essas coisas estão acontecendo, essas coisas estão aí. Amém. Se vê, nós reconhecemos a Escritura, esses eventos modernos estão sendo claros pela profecia, se vê essas coisas acontecendo. Mas as pessoas se envolvem em tantas coisas que as pessoas não estão vendo isso. Então o que é necessário, irmãos? É necessário, às vezes, eu estar lá e começar a dizer, ô gente, esperte. Amém. O perigo está vindo aí, hein? Vão ficar vigiando. Amém? Quem não aceitou Jesus, aceita. Amém? Quem está fora, se conserte. Amém? Quem está em pé, cuide para que não caia. A sentinela tem que estar avisando que as coisas estão acontecendo. O perigo está vindo. O perigo iminente está vindo aí. E ninguém vai escapar disso. Amém? Somente aqueles que subirão no arrebatamento. Amém? Que fugirão do juízo de Deus. Demais, todos vão ficar aí e vão ver essas coisas na sua plenitude. Amém? Então, amém? Convém nós darmos ouvido à voz das sentinelas que Deus tem levantado. Amém? Amém. Bom, eu disse para os irmãos lá na quinta-feira, amém, que de uma ocasião, tinha um pintor famoso que pintou um quadro. Pintou aquele quadro, colocou na exposição, chamou seus amigos para ver esse quadro. Bem, nessa exposição foi médico, advogado, juiz, desembargador, engenheiro, toda a cúpula de pessoas poderosas. Todo mundo passava por aquele quadro, elogiava o quadro é bonito. Aí o pintor está lá, tranquilo, né? Aí daqui a pouquinho parou uma carroça, desceu um homem bem simples, né? Mal vestido, um chapéu de palha na cabeça. Entrou, viu aquele movimento, entrou, olhou para o quadro, apertou os beiços, sacudiu a cabeça e subiu na carroça e foi embora. O pintor pensou, todo mundo elogiando meu quadro, que é esse camarada para vir reprovar minha pintura. Pegou o carro, saiu atrás dele. Chegou lá na frente e alcançou ele. Ó, amigo, para porque a carroça aí quer falar contigo. Parou. Ó, eu quero que você seja honesto comigo. Por que tu entrou lá dentro e tu reprovou meu quadro? Bom, o quadro dele era um cavalo correndo.
cavalo estava correndo. Esse era o quadro. O homem da carroça disse assim para ele, é a primeira vez na minha vida que eu vejo um cavalo correndo com as ventas fechadas. Ele era simples, mas conhecia cavalo. O outro era famoso, pintor, mas não sabia disso. Fez um cavalo correndo, fez com a venta fechada. Aí o que o pintor fez? Voltou, esperou chegar meio-dia, pegou o quadro, levou lá dentro do ateliê dele, consertou ligeirinho, abriu as ventas e colocou de novo na exposição. Bom, então o que eu digo com isso? Amém. A única coisa que eu posso fazer é ser a pessoa estranha do chapéu de palha e avisar o defeito do teu quadro. Dizer, o quadro que tu vive não está muito correto, hein? Esse quadro vai te levar a tua condenação. Ô, irmão, por que está me repreendendo? Te repreendendo o que está errado? Vou te mostrar pela escritura o que está errado. Agora, a decisão de pegar o quadro da vida e mudar, consertar, está na pessoa, né? Amém? Amém. Por isso que a Bíblia diz, que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz, quem está dentro é aquele que abre a porta. Ou deixa fechado. É como eu disse, abre a porta, vê que é Jesus lá, Senhor, só um pouquinho, eu sou jovem, ainda tenho que me divertir um pouquinho mais, o Senhor aguarda um pouquinho, quando ficar um pouquinho mais velho, eu abro para o Senhor. Você fecha a porta, onde ele bate de novo lá, me esqueci do Senhor, só mais um pouquinho, Senhor, só resolver uns probleminhas da minha vida aí, fecha de novo. O Senhor não vai abrir pelo lado de fora, porque a porta do coração não tem maçaneta do lado de fora, só do lado de dentro, só abre o que possui a porta, ou abre ou fecha. E outros até gostam de Jesus, tem pessoas que são até amigos do Evangelho, abre, Jesus, o Senhor pode entrar, mas eu vou pedir que o Senhor fique quietinho aí, não se envolve na minha vida, não quero que o Senhor se envolva na minha vida particular, minha vida quem manda sou eu, então o Senhor fica quietinho aí. E exatamente vai ser o que Jesus vai fazer, não vai se envolver em nada, vai deixar tudo tocar da maneira que você acha que tem que ser tocado na tua vida. Amém. Mas se nós formos sábios e tivermos o discernimento que existem 3 coisas que você precisa saber. Quem você é, de onde você veio e para onde tu está indo. As pessoas nascem no mundo e vivem, mas não sabem por que estão aqui, não sabem nem para onde estão indo. Glória a Jesus. Não tinha, acho que foi o Roberto Carlos que cantou uma vez uma música que dizia assim que ele olhava para a terra, viu uma multidão que ia caminhando e ele não sabia para que as pessoas estavam caminhando, não sabia para onde estavam indo. E é verdade isso. Você não sabe para onde estão indo. Vão acompanhando o cortejo. A maioria faz uma coisa, todo mundo faz junto, mas ninguém sabe por que estão indo. Amém? Glória a Jesus. As pessoas não se apercebem que eles precisam de uma liderança. Amém. Porque nós estamos de viagem para a eternidade. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Ou para a eternidade com Deus, ou sem Deus. É uma viagem. E como tu não conhece o caminho de volta, você precisa de alguém para te guiar. Amém. Mas as pessoas tentam se guiar sozinho, não se envolve, deixa comigo. Então tá, então faz. E a tendência do ser humano é fazer tudo errado sempre. E quando ele tenta consertar, ele continua errando. E tenta consertar e continua errando. Até que chega uma hora que ele tem que se aperceber que ele não pode sozinho, que ele não conhece o caminho, que ele precisa do Senhor para guiar ele. Ó Senhor, me guia, dirige meus passos que eu não estou conseguindo. Pode entrar na minha casa, se envolve sim, coloca as coisas no lugar, tira para fora o que tem que tirar, coloca o que tem que colocar, guia, me dirige, seja meu guia, seja meu orientador, o que o Senhor disser para mim eu vou fazer. Senta-te no trono do meu coração e tome o controle completo. Reine na minha vida. Faça conforme a tua vontade. Eu não sei o caminho de volta, o Senhor sabe. Amém, Jesus. Irmão, coisa maravilhosa. Glória a Deus. Amém o cristão, amém o homem que serve a Deus e que Deus teve essa oportunidade de chegar neste lugar. Glória Que pode se assentar no coração do homem, pode tomar o controle e o domínio. E eu digo, o homem e a mulher que uma vez tiveram essa experiência de ter Deus no seu coração, eles descobrem uma coisa, que você é a única pessoa na terra
que no meio de luta, prova, tribulação, todo tipo de prova, você é a única pessoa que passa pela prova tendo paz no coração. Glória a Jesus. Amém. Amém, Senhor. Jesus disse, a minha paz eu vos deixo, Amém. a minha paz eu vos dou. Amém. Não vou dar como o mundo dá. Qual é a paz do mundo? A paz do mundo é essa, quando eu tenho dinheiro eu estou em paz. Acabou o dinheiro, acabou minha paz. Tenho saúde, tenho paz. Acabou minha saúde, acabou minha paz. Tá tudo bem na minha casa, estou em paz. Estou com um problema na minha casa, acabou-se a minha paz. Essa é a paz que o mundo dá. Passageira. Primeiro probleminha, a paz vai embora. A paz que o Senhor Jesus Cristo dá, ela é duradoura e eterna. Amém. Com dinheiro eu estou em paz. Glória a Deus. Sem dinheiro eu continuo em paz. Amém, Jesus. Aleluia. São, eu estou em paz. Doente, eu continuo em paz. Deus. Oh, glória. Paulo diz, eu se viver na fome, se viver na fartura, tudo eu posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. E uma frase que Paulo escreveu para os irmãos, disse, irmãos, eu digo, alegrai-vos. Amém. E outra vez vos digo, alegrai-vos sempre. E sabe como é que Paulo estava? Preso. Glória a Deus. Mandando os irmãos se alegrar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Isso é ter Jesus, ter paz no coração. Aleluia. Em prisão, mandando os irmãos se alegrar. Os irmãos presos, Paulo e Silas, o que não vão fazer agora? Ah, se fosse, vou dar uma barra a Deus, né? Mas aqui servindo Jesus, estão presos. Não, sabe o que vão fazer? Vamos começar a cantar. Sublime graça do Senhor. E foram cantando. Foi que a unção começou a descer. Daqui a pouco a cadeia começou a sacudir. Glória a Deus. Pô, daqui a pouco todos os presos estavam soltos. Oh, meu Deus. Os outros presos apavorados, todo mundo chorando. Que som tem, rapaz? Que eles estão sempre cantando. Irmão, a coisa que mais o diabo odeia no cristão é quando vê o cristão passar pela prova dando glória a Deus. Aleluia. Eu vi o filme, aquele Govadis, amém, que foi a era cristã, quando os cristãos estavam morrendo nas arenas. Amém. O Herodes não, o Nero, era imperador, largou aquele monte de cristão para ser comido pelos leões. Quando abriram aquelas portas, que os leões vieram tudo, aqueles cristãos tudo pararam e começaram a cantar. Ele se levantou, mas que desgraça é essa que esse povo está cantando? Era para estar chorando, clamando por clemência, o que eles estão cantando? O diabo não gosta de ver, irmão, quando o crente está passando pela prova e continua louvando a Deus. Aleluia. Estava lá indignado lá em cima, lá brabo. Também um estilo de Satanás. Aqueles homens sendo devorados por feras, louvando o nome do Senhor. Glória a Jesus. Amém, Jesus. Ó, irmãos, se o homem fosse sábio, se a mulher fosse sábia e soubesse dessas coisas, e quando o Senhor batesse na porta, eles abrissem de imediato, Glória a Deus. sem reserva, sem deixar para amanhã, porque o dia de amanhã, amém, não pertence a nós. O dia de amanhã pertence a Deus. Amém, e só Deus sabe. Eu nem sei se vou chegar em casa vivo hoje, né? Deus não sabe. Né? Então, o dia de salvação é hoje, né? Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Vocês estão felizes? Vamos colocar de pé. Aí eu pedi para o nosso irmão passar aqui na frente, que eu vou orar por ti. Meu último dia, ore no nome do Senhor. Aleluia. Amém. Nós temos aqui os pedidos de oração que os irmãos fizeram pela internet, né? Patrícia Ferraz, é isso, né? Pede oração pela sua vida e por sua família. Irmã Valdete está assistindo o culto, também pede oração pela sua família. E a irmã Sônia também, isso? Ela pede pela família. Ah, sim, tá. A irmã Sônia perdeu a irmã, né? Então vamos orar para que Deus console a irmã. Aleluia. Deus dê a condição de eles passarem por essa prova. Grandioso Deus. Amém. Aleluia. A Bíblia diz que a oração da fé salvará o doente. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meu óleo da unção é só um símbolo. O que cura é a oração da Oh, Deus. fé. Amém. Deus, Se Deus. você tiver fé, se você puder crer, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Que curou no passado e continua curando. Amém. Deus pode Oh, trazer grandioso Deus. cura. Deus, meu. O que mais precisar, ele pode fazer sobre você. Amém? Você crê? Aleluia, aleluia, Glória, aleluia. fecha os Glória olhos. a Deus. Todos os irmãos fecham os olhos. Oh, Todos Deus, em reverência. santo, Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus Cristo. Amado.
Aqui está esse Oh, jovem, meu Kleber. Deus, misericórdia. É a primeira vez que eu estou Deus, salva conhecendo dessa ele. vida, meu Amém. Ele Deus. se culpa, convite do Aleluia, nosso glória irmão a Flávio. Deus. Está passando por Eita, provas, está Senhor, passando por providência luta, por divina, adversários. esse jovem, Senhor. Amém. Vem nessa noite, Senhor, Glória a atrás Deus, de um glória a socorro. Jesus, aleluia, meu Amém. O Deus. socorro não vem Posso do sair homem. daqui, Senhor, O nosso curado, socorro vem do libertado, Senhor que criou os transformado céus e a nessa terra. noite, Pai. E se ele vem buscar socorro em ti, Aleluia, certamente glória, o Senhor já estava aqui, Amém. esperando o Oh, Kleber meu para lhe Deus, toda socorrer. honra e glória. Meu Deus, se o Senhor estivesse aqui, O Senhor é único, o Senhor Deus perguntaria para o Santo. Kleber, o que eu te Aleluia, faço? glória a Deus. Amém. Mas como o Senhor não está aqui, o Senhor usa, o Senhor toma os nossos corpos para fazer esse trabalho. Amém. Certamente se o Kleber perguntar nessa, se ele te responder nessa hora, amém, o Senhor está aqui para dizer para ele, Glória, vai glória, e glória, seja glória, conforme o a nome tua do fé. Senhor, aleluia, aleluia. Oh, meu Deus, nós cremos na tua Glorificado palavra. esse Verdade. nome, Senhor. Amém. Glória Todas as a coisas são Deus. possíveis Glória para a aqueles que Jesus. creem. Aleluia, Amém. aleluia. Nesta hora, Santo, santo, eu santo, coloco a minha santo, mão, santo, santo. Aleluia. Ungindo ele com Glória a óleo. Deus. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus. Santo, 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 santo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito é o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Aleluia, aleluia, Senhor. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Sai que mora a doença. Sai que mora a enfermidade. Se ele, meu Deus, Glórias a Deus. Glória a Jesus. pressa na sua vida. Aleluia, aleluia, Que a partir de aleluia. hoje, Bendito seja desse o nome culto, do dessa Senhor Jesus oração, Cristo. dessa palavra que ele Aleluia, a partir de hoje a vida dele será Glória, diferente. glória ao nome do Senhor Jesus. Se ele puder receber isso no seu coração, Aleluia, honra e glória Jesus seja Cristo dada pode aqui fazer. nessa noite, meu Deus. Oh, meu O Deus, Senhor é eu o oro. único soberano. Aleluia, que tem poder no céu e na terra. Aleluia. Todo o poder está nas suas mãos essa noite aqui, Senhor. Ama, Surima, ama, Namá. Glória a Deus, glória a Jesus. Seja banido, repreendido. Em nome de Jesus Cristo, glória a Deus. Amém.